Muito bem-vindo ao Radar, Silvério Pereira, ator e autor. Bem-vindo. Muito obrigado, tô feliz. Agora aqui. vou botar mais um título, cantor, né? Cantor, eu tenho dificuldade ainda de falar sobre isso, de de assumir esse Sim. lado cantor, porque há pouco tempo eu comecei a cantar, né? E esse show aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, na verdade é meu primeiro experimento solo. Porque todos os outros trabalhos que eu fiz cantando, eu venho cantando já há um tempo, mas eu sempre pedi pra ter muito back vocal, eu sempre pedi pra ter um outro parceiro cantando junto, porque eu não me sentia muito à vontade. Então agora esse é o meu primeiro risco aí como carreira solo. Então já começa contando pra gente, antes desse espetáculo show, Silvério interpreta Belchior, o que você já tinha feito como cantor e como é que foi essa primeira vez, por exemplo? Então, menina, existe uma coisa muito louca, porque as pessoas achavam que eu já cantava. E eu, na verdade, montei uma peça, que era o BR Trans, que eu montei em 2012, e aí essa peça fez um grande sucesso, chegou aqui no Rio de Janeiro, essa peça que me leva para dentro da televisão. Só que eu cantava três músicas nessa peça. Uma do Chico, uma do Caetano e uma do Pepeu Gomes. E aí eu estudei essas três músicas para a peça, né? Foi a única coisa que eu fiz, e ainda cantava bem desafinado, assim, mas eu estudei essas músicas para cantar na peça. A Glória Pérez me viu cantando e achou que eu cantava. E aí, por conta disso, ela fez vários números musicais na novela. Tá. Mas eu gosto de falar que eu sou uma bicha bem atrevida, assim, eu nunca digo não para as coisas. Então, assim, lançou o desafio, me dá que eu faço. E então ela botou, eu disse, então tá. E aí eu estudava por fora, para não dizer o não das cenas, vamos fazer. E aí acho que eu fiz uns 7 números musicais dentro da novela. E aí, além desses números musicais, calhou de o Criança Esperança me chamar para fazer uma participação com a Sandy. Eu cantar com a Sandy, né, gente? Uma música que eu nem sabia, que eu tive que aprender em 3 horas. E mais uma vez eu falei assim, claro, vou cantar, obviamente e tal. E aí, como essa história, me chamaram para fazer o Show dos Famosos do Faustão. Que aí esse era um desafio muito maior, porque era fazer com orquestra, né? Tinha um trabalho de, além de imitar os artistas, você tinha que cantar ao vivo naquele programa, ser julgado e tudo. E aí, mais uma vez, eu falei, vambora. É isso mesmo, vamos lá. Fui vice-campeão desse programa, né? E eu falei assim, acho que agora eu preciso começar a estudar canto. E aí foi por conta dessa demanda mesmo, assim, de que a galera achando que eu era cantor, me demandando, né, tudo isso. Eu falei, agora eu vou começar a estudar. E aí eu fiz isso, estudei, montei um bloco de carnaval em Fortaleza, que é o Bloco das Travestidas, que hoje é Bloco Mambembe. E aí desse bloco eu fui pegando gosto pela coisa, pela música, resgatei a minha infância, né, a minha memória afetiva com o Belchior, porque meu pai me trazia o Belchior desde pequeno. E aí eu falei, caramba, tem coisas aqui que eu gostaria de falar, que eu gostaria de dizer. E aí escrevi, dirigi e produzi o meu primeiro risco musical aí nessa carreira solo com o Belchior. Que atrevimento, né? Porque Não. Então você foi se jogando, né? As Fui me jogando. oportunidades foram surgindo e você foi se jogando. E você falou As Travestidas, que era o nome da uma companhia teatral também, né? É, uma companhia que existiu durante 17 anos, né? Assim, eu praticamente dediquei a minha vida inteira de teatro a essa companhia, porque eram pessoas que eu conheci na Faculdade de Artes Cênicas e a gente se integrou porque a gente queria muito falar sobre determinados assuntos que nos incomodavam ali em Fortaleza e aí resolvemos juntos fazer esse trabalho e aí vivemos durante 17 anos produzindo. E é desses 17 anos que sai, mais uma vez, assim, que sai o BR Trans, né, que já era um pensamento do que, poxa, o que está acontecendo aqui nesse grupo? Quando a gente fez 10 anos de grupo, eu pensei, isso foi em 2002. Aí eu falei, poxa, acho que agora eu preciso... Aliás, em 2012, né? Agora eu preciso pensar o que aconteceu entre 2002 e 2012 dentro desse grupo, refletir sobre isso. E aí eu montei uma peça doc sobre essa minha experiência em 10 anos, que foi o BR Trans. Sim, isso, muito bem. Estreou, inclusive, em setembro, não é isso? No BR? Não, documentário. digo, documentário no Canal Brasil. O documentário estreou agora, porque o documentário já era um outro passo, né? Porque eu fui só montar uma peça. E aí essa peça acabou virando livro e aí acabou virando um filme. Sim. Pela Tatiana Issa e pelo Rafael Varese. Eles filmaram há quase 6 anos atrás, né? E aí conseguiram finalizar o filme ano passado e tivemos a grata surpresa do Canal Brasil abraçar dentro da programação e tem tido uma ótima repercussão porque o filme traz histórias reais, né? Além da peça, traz entrevistas com as meninas trans, né? De diversos lugares do país e isso tem sido muito importante, tem sido bem positivo. Não, e eu ouvindo ele falar aqui, eu sei que você nem precisa dessa afirmação, mas quando a gente te viu cantar, eu como cantora, sou cantora também, entre meus colegas, todo mundo falou que, cara, canta muito, você viu o ator Sério? lá cantando? Então, ou seja... Eu sou um ator, né? A minha função é fazer isso. Fazer os outros acreditarem. Interpretou um cantor, né? Interpretar. Por isso que o meu show se chama Silvério Interpreta Belchior. Agora, quando a gente fala do Belchior, a obra dele, por exemplo, desde quando ela te toca? E por quê?
Desde pequeno. Assim, eu lembro, meu pai, ele um pedreiro analfabeto, mas que é um cara completamente apaixonado por música. Então, aliás, meu pai e minha mãe, só que dois instrumentos muito diferentes. A minha mãe com um radinho, né? Então, desde pequeno, a gente já acordava com ela ouvindo as músicas da cidade, tudo, e a missa e tal, mas a programação do rádio. E o meu pai com a vitrola. Meu pai era completamente apaixonado por discos de vinil. E aí ele tinha Nelson Gonçalves, Belchior, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, e ele fazia com que a gente ouvisse isso. Muito antes da televisão entrar na nossa casa, entra a vitrola. E aí ele colocava a gente em frente à vitrola para ficar ouvindo. Só que aí, como era criança, a gente não dava muita atenção, né? Então, entre um Belchior e um Nelson Gonçalves, ele botava um balão mágico, um Xuxa, um trem da alegria, para segurar a gente ali. Mas eu não tinha maturidade para entender o que esse cara falava. Né? Imagina, eu, uma criança, jamais ia entender sobre xenofobia, sobre amor, sobre política, sobre revolução. Nada disso, assim. Então, hoje, com 42 anos, nos últimos 6 anos, né, por aí meus 35, 37 anos, eu resolvi voltar a ouvir Belchior, muito mais por uma tentativa de memória afetiva mesmo, de um resgate dessa minha relação artística, infância, familiar com o meu pai. E aí eu me deparo com a obra do Belchior de uma maneira completamente diferente, né? Porque agora é isso, um homem vivido, passado por diversas experiências sobre tudo isso, sobre política, sobre amor, sobre revolução, papapá, enfim, sobre sexualidade. E aí eu começo a ficar completamente emocionado com esse cara, sabe? E pensar, caramba, tem muita coisa dita aqui que não é sobre 76, né? Como ele fala a Paulo Seco. Isso aqui não é sobre 70, isso aqui é sobre 2023. É um cara extremamente atemporal, atual, parece que ele escreveu sobre hoje. E toda vez que eu escuto uma música dele, é um cara cheio de camadas, é uma estrutura de música que você, a cada vez que você escuta, você aprende mais sobre história do Brasil, sobre regiões, sobre diferenças sociais, sabe, sobre classes sociais. Isso me comove bastante. Agora, depois desse entendimento todo da obra dele, a sua primeira, vamos dizer, incursão foi no documentário, quando você recita e interpreta, antes de montar esse espetáculo? O documentário veio antes ou veio primeiro o espetáculo a convite do Festival de Cinema? Os dois vieram muito juntos, assim. Quando a Natália e o Camilo me fizeram o convite para fazer o documentário... Apenas um Coração Apenas Selvagem, um Coração né? Selvagem. Eu falei para eles, nossa, que coincidência, porque eu tô nesse exato momento estudando Belchior para fazer um show. Gente, o universo estava preparando isso para você, Muito Silvério. coincidente, cara, isso assim, porque foi uma loucura, assim. Eu falei, eu tô estudando muito, eu escuto ele todos os dias, vocês me vêm com essa proposta. E aí eles disseram, caramba, e a gente não conseguia pensar em outra pessoa que não fosse você. E aí foi muito coincidência, e uma coisa só uniu a outra, porque quando eu fui fazer o documentário, Camilo e Natália me apresentaram músicas, inclusive, que eu nem lembrava, que eu não conhecia, e essas músicas depois entraram no repertório do show. Olha, que bacana. Eu tenho histórias muito loucas, assim, com o Belchior, porque além dessa relação da criança, eu lembro que quando eu fui para Porto Alegre em 2012, ele estava passando por lá. Naquele né? período. Naquele período já, né, que ele já estava se escondendo. E aí o músico da minha peça do BR Trans morava numa comunidade lá em Porto Alegre. E aí eu lembro, eu vou para Fortaleza. Fui passar uns dias em Fortaleza. Quando eu estava em Fortaleza, esse músico, que é o Rodrigo Apolinário, ele me liga, mas tu não sabe quem tá aqui? Aí eu falei, quem? Ele disse, Belchior? Aí eu disse, como assim, Belchior? Sim, ele tá aqui em casa, tá aqui parado, todo mundo cantando e tal. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ele disse assim, mas tem uma outra coisa muito, muito louca, assim, que eu fui no banheiro depois dele, e ele deixou um presentinho lá. E aí eu fiquei assim, caramba, eu dou descarga ou não dou? Eu não... Que é o cocô do Belchior. Aí eu falei, Rodrigo, para. Aí ele disse, não, é verdade, tá aqui? Eu não sei o que fazer. Aí tem essa história engraçada, que é real, assim, ele ficou, se eu não me engano, uns 15 dias nessa comunidade, escondido, né, para que ninguém soubesse que ele estava ali, sempre muito protegido, para que ninguém soubesse pela própria Edna. E aí quando eu voltei para Porto Alegre, ele tinha saído dessa comunidade. E aí eu só voltei ao encontro com o Belchior quando ele falece. Então, aí eu volto para Fortaleza pro velório dele, e aí já é uma outra experiência, embora seja uma experiência triste, mas uma experiência apoteótica, porque eu chego em Fortaleza para esse velório, que é um velório com milhões de pessoas cantando suas músicas, diferentes músicas em várias rodinhas, sabe? Até você pegar aquela fila e chegar para ver ele ali sendo velado, você ia ouvindo todas as canções. Então, assim, foi muito emocionante ver o meu povo enaltecendo um conterrâneo.
Sim. Nossa, e a gente fez esses dias, né? Falamos do Dia da MPB, pedimos para os ouvintes recitarem, falarem algum, né, um trecho. Assim, a grande maioria citou Belchior. É impressionante. Gente, é muito louco isso, porque o cara realmente... Esses dias eu tenho reestudado Conheço o Meu Lugar, né? Que é uma música muito forte sobre Nordeste, assim, sobre ser Nordeste. E aí eu me peguei anteontem ouvindo e essa coisa que eu falo assim, toda vez que eu escuto, eu me reeduco com Belchior. E ele fala uma coisa muito dura, que é assim, a palavra pessoa hoje não importa, né? E por quê? Porque gente não existe, o Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve, né? Mas você sabe muito bem que eu conheço o meu lugar, eu sei de onde eu venho, eu sei qual é a minha história, eu não sou desse sertão ofendido de vocês, eu sei de qual é a minha história. Pô, isso pra mim é deslumbrante, ainda mais, dá mais força, sabe? Mais vontade, mais orgulho de ser nordestino. Bom, vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já, conversando aqui com o Silvério Pereira, que vai falar mais sobre esse espetáculo onde ele interpreta Belchior. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Estamos de volta no Radar, hoje conversando com Silvério Pereira. Fiz aquela pergunta, né, sobre a pronúncia do nome, Belchior, Belchior. E você fez esse comentário, né, que ele era um desejo dele falar... No próprio documentário do Era Apenas um Coração Selvagem, tem esse trecho, né? Tem duas coisas muito interessantes sobre o nome dele. A primeira é que ele diz, eu sou o maior nome da música popular brasileira, né? Porque é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Né? E a segunda é isso, meu nome é Belchior, não é Belchior, não é Belchior. E ele gostava disso por conta dessa poesia do Belchior, na mesma entonação que se fala compositor, cantor, ator, esse lugar do artístico, do artista. Agora eu quero saber do ator, Silvério Pereira, como que você imprimiu a dramaticidade, toda, né, a interpretação poética desses versos, dessas músicas, né? Como é que você transpôs isso para o palco? Porque uma coisa é uma música te tocar, outra coisa é você ter essa consciência, né, do espaço cênico, que você também tem outros elementos, né, que compõem esse espetáculo, como a luz, o figurino e tudo mais. E que ele entende muito de cada uma dessas. Como é que você foi fazendo esse desenho? Você criou um personagem, por exemplo, para cada música, ou você foi mais intuitivo? Não, eu fui bem intuitivo, mas eu fui muito na linha, exatamente por ser ator, diretor, produtor, iluminador, todas essas áreas que eu estudei e tal. Então, eu dirijo o meu próprio show e eu faço a dramaturgia do meu show, né? E essa dramaturgia não é só as coisas que são entre uma música e outra, textos que são ditos entre uma música e outra, mas também a ordem das músicas, assim, porque eu quero contar uma história do início ao fim, né? Sobre a importância de se entender bem essa obra, mesmo que seja de anos diferentes, né, de composições de anos diferentes, mas eu quero que as pessoas tenham uma linha condutora até o final, no ápice do que eu acho que é importante as pessoas ouvirem no show. E aí eu fui construindo uma outra coisa são esses dois artistas que saíram do interior do Ceará, eu de Mombaça, ele de Sobral, que são lugares regiões diferentes, mas que vão para Fortaleza, que passam por Guaramiranga, porque ele estuda em Guaramiranga na escola dos jesuítas, e eu estudo em Guaramiranga porque eu estudo teatro em Guaramiranga, porque o maior festival de teatro do Nordeste acontece na cidade de Guaramiranga. E aí disso vai morar em Fortaleza, se forma em Fortaleza e vem para o Sudeste para tentar a vida como artista. Então eu vou contando sobre essas interjeições entre esses dois artistas, né, que horas se
se confundem e aí, hora eu deixo claro, essa é a história do Belchior, essa é a história do Silvério, mas olha como a gente se parece, e não é só sobre o Silvério e o Belchior, é sobre todos nós que saímos, que migramos, que lutamos e que vamos em busca dos nossos desejos. Então, é uma história contada por esse caminho, né? Eu quero que as pessoas se identifiquem com esses versos e saiam de lá refletindo, porque é isso, se chama Silvério Interpreta Belchior, porque eu trago de volta a minha história, que não é só um show, né, cantado. Eu trago a história da palavra, eu trago a história do teatro, eu trago a dramaturgia como força para a cena. Então foi isso, você trouxe o Silvério então para encontrar essa interpretação e a voz ideal, porque são músicas emblemáticas, né, que marcaram. Então, você sim, eu me emociono muito durante o show, assim, é até engraçado para mim, porque é tão repetitivo, né, porque é o mesmo roteiro, é a mesma história contada, mas eu nunca me senti apático em nenhuma dessas histórias, até mais do que, inclusive, algumas peças de teatro. Em algumas peças de teatro eu tive até que fingir, né, usar a técnica da interpretação para chegar numa determinada emoção, e no show acontece uma coisa que toda vez que eu conto a mesma história, quando eu falo, por exemplo, da migração, de sair do norte para o sul, que é uma introdução para o Fotografia 3x4, né? Porque o Fotografia 3x4, ele conta essa história de sair do norte para o sul, das dores que ele sofreu, da xenofobia que ele sofreu quando chegou aqui no Sudeste. E eu sempre me emociono muito, assim, me emociono enfim, cair aos prantos durante o show. Vamos falar um pouquinho das outras áreas onde você atua, cinema e televisão. Quando você chega na televisão, você já tinha uma bagagem extensa no teatro. Para você foi um meio muito diferente. Como é que você conseguiu dar uma, vamos dizer assim, aquela densidade, né, que a gente tem quando vai ao teatro, a densidade do personagem? Na televisão é tudo mais rápido, às vezes não tem tempo de construção. Você teve tempo para construir o Nonato, por exemplo? Na televisão eu nunca tive tempo para nada. vai lá e faz. É isso inacreditável. Assim, eu lembro de chegar no meu primeiro trabalho, você é o Silvério? Tá com o texto decorado? Tá, então experimenta aqui esse figurino, esse aqui é Humberto Martins, esse aqui é a Mariana Xavier, né? Esse aqui é o Rodrigo Lombardi, ok, vamos gravar. E foi assim a minha experiência, assim, eu não tive essa coisa... E foi assim, tanto na Força do Querer como no Pantanal também. Eu já cheguei assim, então tá, vai lá e faz o Zaqueu. Eu nunca tive essa experiência de laboratório, né? Treinamento de ator. Não, eu já cheguei com um bonde andando e segue e vai aprendendo na hora, e ao longo das cenas eu fui entendendo essa dinâmica. Eu sofri um pouco com isso, assim, mas eu tinha pessoas muito ligadas e muito interessadas no meu progresso, como a própria Glória Pérez, né, que ela me viu nas primeiras cenas e percebeu do meu potencial dentro da televisão. Ela escreveu para mim com muita cautela, porque ela sabia que era a minha primeira experiência. Ela disse, eu vou escrever para um personagem pequeno. Mas aí, com 3 semanas, ela disse, agora eu vou escrever muito para você, porque eu acho que você está dando muito bem, está dando conta do recado, e eu acho que merece mais espaço. E aí ela foi uma madrinha, assim, uma pessoa muito querida. E fora os colegas de cena também, né? Porque os colegas de cena me ajudaram muito, assim. Humberto foi um grande professor para mim, Marcos Palmeira, Dira Paz, simplesmente muito mais do que a gente pensa sobre ela, sabe? Não só como artista, mas como ambientalista, como mulher, né? Então, assim, ela é uma pessoa muito importante para a história da arte, para a história desse país. E para um ator tão talentoso como você, o que você destaca de importante que teve depois dessas experiências na TV? O que foi importante na tua carreira depois? Eu acho que a televisão me trouxe um lugar de popularidade para o teatro, que é uma coisa muito interessante, porque óbvio que as pessoas... eu tinha um público cativo, mas depois da televisão isso aumentou muito, né? Porque as pessoas querem ver essa figura que aparece na TV. Né? A minha cidade nem sabia o que eu fazia antes da televisão, né? Depois da televisão, eu disse, ele é ator. Não sei o que eles imaginavam que eu fazia. Eu já fazia 20 anos de teatro, mas ninguém nunca valorizou isso. Mas depois de aparecer na televisão, tiveram essa imagem. Mas eu acho que, para além disso, acho que uma outra figura extremamente importante para mim foi o Lunga de Bacurau. Assim, porque esse personagem me coloca hoje dentro da história do cinema nacional. E da galeria dos super-heróis, ou anti-heróis, não Exato. sei. Hoje, para mim, Lunga tá no mesmo lugar que o Capitão Nascimento, que Minha Mãe é uma Peça, sabe? Que Pichote, assim, ele se torna uma figura emblemática do cinema brasileiro. E assim, nem é exagero a gente dizer que Bacurau virou o filme do Lunga. Eu fico feliz com isso também. A gente pediu série do Lunga. Quando a gente entrevistou, Kleber Mendonça
Filho, diretor do Bacurau, a gente falou, e aí, cadê o filme do Lunga? Isso é muito louco. Todo mundo cobra isso, né? Isso é muito louco, porque, e Kleber e Juliano, né, que são os diretores autores, quando eu li o roteiro pela primeira vez, e aí foi uma conversa com o meu empresário, eu falei assim, a gente vai fazer esse filme de qualquer jeito. E eu vou fazer esse personagem, né, a gente precisa fazer, porque é um personagem de cara, incrível. Você se apaixonou por no ele, roteiro já estava muito claro que seria um personagem muito importante. Mas a gente só foi ter noção disso no Festival de Cannes. Quando o filme foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes... Viu a reação e o impacto que ele foi uma loucura. Então, inclusive, eu não estava nem na lista dos atores do dia seguinte da entrevista, né? Aquela entrevista clássica, né? Com os grandes críticos e tal. E aí, imediatamente, eu fui colocado nessa lista e eu fui reconhecido nas ruas em Cannes. Então, assim, foi uma loucura. Imagina a sensação, E aí, depois disso, depois que o filme estreou, o personagem realmente ficou icônico, assim, Aí você via ele no Carnaval, você via ele no Halloween, né? Os memes que apareciam, as figuras na internet, enfim... Um monte de stick que vem pra mim, de figurinhas no WhatsApp. Enfim, aí você percebe o quão esse personagem... É muito bonito ver um personagem do cinema brasileiro se tornar pop. Né? Porque geralmente é a cultura americanizada que faz isso com a gente. Total. E aí quando você pega um personagem brasileiro, Não, e a gente grandioso. criou, né? Tudo que a gente imagina que o Lunga viveu, vai viver. Você também criou isso? Claro, é isso que eu falo pra Kleber, assim, tem que ter o spin-off de Lunga. Por favor. Né? Eu quero saber quem era Lunga na infância, por que ele saiu daquela cidade, por que ele fala, eu saí daqui com muita raiva, né? Em que momento ele consegue aqueles capangas que estão ali com ele, vivendo naquela represa e tal. Acho que tem muita história para ser contada. Muito bem. Então, agora me conta da sua... Porque todo mundo está achando, todo mundo que eu digo assim, geral, né? Nossa, agora então o Silvério é cantor, está fazendo espetáculo, porque são muitos shows. Você já apresentou em diversas cidades e segue aí com uma agenda extensa, né? Próximo show é agora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, dias 27 e 28, que são... Celebrando a data de nascimento de Belchior. Tá, mas paralelo a isso, você tem feito... uma carreira no cinema e continua, porque tem 3 filmes aí que estão em processo de serem lançados, né? Sim, e isso é muito engraçado, né? Porque se você não tá na televisão aberta, as pessoas realmente acham que você não tá trabalhando, né? Que você não tá fazendo nada. Só tá cantando, só tá cantando. Muito, né? Mas é isso, além de fazer o show, eu tenho uma peça para estrear em maio do ano que vem aqui em São Paulo, que chama Pequeno Monstro, que é uma peça também um pouco biográfica, que fala um pouco sobre a minha infância, sobre a minha sexualidade, os problemas, texto meu, fala sobre os problemas que uma criança enfrenta ao se deparar com a sua sexualidade, que não condiz com o que a sociedade diz, com o que você tem que se comportar, né? Então é uma peça que critica esse lugar. Mas além disso, é isso. Desde maio eu moro em Fortaleza, né? Eu ainda vivo no Ceará. Eu sou desses artistas que acredita que hoje a gente pode continuar morando no Nordeste, mesmo trabalhando no Sudeste, que eu adoro, que eu me sinto muito feliz aqui. Mas é muito prazeroso saber que você pode continuar morando na sua terra, na sua origem. Então, assim, desde maio eu estou em São Paulo. Eu fiz primeiro um filme bem independente da Priscila Bittini e do Renato Coelho, que se chama Florestas da Noite. Terminou esse filme, que é um filme de 16mm em preto e branco, que é corajosíssimo para uma equipe independente, porque é muito caro produzir um filme desse tipo. Mas terminou esse filme e uma semana depois eu comecei o Maníaco do Parque, né, que a gente terminou há uma semana atrás. E aí já domingo agora eu inicio um novo projeto de um novo filme, que ainda está sem título, mas que esse filme vai até dezembro. E aí entre isso tem o show e tem ensaios da peça para o ano que vem. Eu li que você, para interpretar o Maníaco do Parque, você fez questão de não ter nenhum contato, não é isso? Nem ver entrevista, nada? Não, as entrevistas eu vi. Você viu, tá. Eu não passou pela minha cabeça a ideia de ter que ir até o presídio para conhecê-lo. Né? Você construiu ele isso, sem ter essa porque eu tinha muito material de entrevista, tanto a entrevista que está disponível online, como as entrevistas exclusivas, porque vai sair um documentário junto com o filme, um documentário das sobreviventes, né? E aí nesse documentário tem outras entrevistas com ele, que não estão online, então eu tive muito acesso a isso. E o filme, ele não é 100% real, ele também tem uma parcela ficcional. E essa parcela ficcional, no meu lugar de artista, me ajuda bastante, porque o que eu tenho que construir para o filme é o artístico. O Silvério, né, ator, tem que construir esse personagem, obviamente, por ser um true crime, e eu, como fã de true crime, eu gosto de ver fã? Eu sou fã, eu adoro. Nossa, eu sou daqueles que assiste o filme e vai depois ver se o ator fez o mesmo movimento, a mesma entonação e tal.
Então eu tive muito acesso a essas entrevistas, porque algumas falas é exatamente como ele diz, e aí eu precisava fazer essas mesmas entonações, os mesmos movimentos, os mesmos olhares, mas eu tinha essa janela de criatividade, Tá. por conta dessas partes ficcionais, né? Então, assim, me permitia criar um Francisco. Fora que as informações que a gente tem do Maníaco do Parque também são informações da década de 90, de um jornalismo mais sensacionalista, que criou imagens disso. Tem os depoimentos também das vítimas, das sobreviventes, dos familiares, que tem uma imagem desse cara Cada um e tem tem a uma. própria imagem dele, né, de como ele constrói. Então, eu fui pegando todo esse movimento aí, fazendo o meu mosaico de quem é essa figura do filme. Tá. Não, e as pessoas ficaram impressionadas na foto, né? Imagina quando o filme sair. Sim, a caracterização é especial, assim, o figurino da Tica e a maquiagem da Simone Batata. Eu sempre falei e volto a falar, assim, são especiais porque quando eu estava caracterizado, vestido e maquiado, eu já dizia: olha só, meninas, para mim vocês fizeram 60% no meu trabalho, né? O que eu tenho que fazer agora é a atmosfera, a interpretação, é decorar texto e fazer isso acontecer diante da câmera. Mas as imagens que vocês já me proporcionam quando eu me olho no espelho é completamente diferente do Silvério que está aqui. É impressionante mesmo. Para terminar, vou te pedir uma coisa muito difícil. Diante de tantos versos desse legado que o Belchior deixou para a gente, o que te define mais? Se você tivesse que escolher agora, assim, sem pensar muito, que versos te definem como pessoa, como artista? Do Belchior, Sim. eu acho que nesse momento eu acho que conheço o meu lugar, assim, a própria música título mesmo, porque eu acho que hoje eu tenho mais consciência da minha ancestralidade, da origem, né, de onde eu venho, da minha pobreza, da família paupérrima de onde eu saí e da escola pública que eu estudei a vida inteira e do quão isso foi extremamente importante para a minha formação enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto figura, indivíduo dentro de uma sociedade. Muito bem. E agora uma bem fácil. É uma escolha. Você vai escolher uma música do Belchior pra gente finalizar nossa entrevista. Eu vou escolher, então, que para mim é uma das músicas mais emocionantes, é Fotografia 3x4. E aí eu quero que as pessoas, ao ouvirem essa música, prestem bastante atenção no que esse cara quer dizer e no ranço, na revolta, nos questionamentos que ele traz sobre um cara que sai do norte e vem pro sul, e como ele fala para Caetano Veloso nessa música: Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem. Obrigada pela entrevista. Obrigado.